prontinho. Muito obrigado, Caroline. Vamos lá, então. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre percepção, um tema bastante vasto, que eu espero dar uma visão geral, assim, para vocês nesse curso de férias. Espero que vocês possam aproveitar aí ao máximo, de repente esclarecer dúvidas sobre alguns pontos aí desse tema que é bastante vasto. Antes de ir direto ao tema da aula, queria só fazer dois breves convites, né? Eu sou aluno de doutorado hoje na pós-graduação da UFPC, Neurociência e Cognição. Eu sou psicólogo de formação e fiz o meu mestrado também no mesmo programa da UFBC. E hoje eu sou docente no curso de psicologia de uma outra universidade aqui na região, da Universidade de São Caetano do Sul. Então, o convite é simplesmente para conhecer um pouco de um dos grupos de pesquisa que a gente tem dentro da pós, né, aqui no curso de férias. Não sei se vocês já conheceram Mariana Moga, mas vocês vão conhecer ela, vocês estão me conhecendo hoje. Tem também o Daniel. E a gente tem pesquisas em andamento, então vou deixar brevemente assim, um convite para vocês participarem de alguma delas, de repente. Né? Primeiro, essa pesquisa aí que o Daniel está realizando hoje, Daniel Bertuzzi, que vai falar com vocês sobre cognição musical, o que músicas e pinturas têm em comum. Tem aí um link, né, algumas instruções para fazer a pesquisa, responder a pesquisa pelo computador, usando fones de ouvido, e que tem interesse em investigar, né, interações entre música e obras visuais. Tem tudo a ver com percepção, né? Infelizmente não vai dar para falar sobre essa pesquisa, mas fica aí o convite, né, para os curiosos. E o segundo convite é para essa pesquisa que eu tenho carregado e desenvolvido durante o meu doutorado e em parceria com alunos do curso de psicologia da Universidade de São Caetano. Essa pesquisa são questionários, né, não precisa de fones de ouvido, é um pouco mais objetiva ali as perguntas. Tem interesse em entender relações entre personalidade, preferências musicais e sofisticação musical. Tá legal? Então, vou adiante aqui. Se alguém quiser depois, vai ter esses slides lá no material. Obrigado. Opa. Então, a ideia é falar, então, algumas definições sobre o que é percepção. Para mim é bem importante, de repente, poder ouvir um pouco vocês, então fiquem à vontade para levantar a mão, tirar dúvidas, de repente estiver trazendo algo, sei lá, redundante de outras aulas, de outros conteúdos, me informar também. Falar um pouco sobre 3 processos que são essenciais em todo tipo de processamento perceptual, da seleção, organização e interpretação de informações sensoriais, e falar um pouco de modalidades perceptuais. Modalidades que são muito ligadas aí às sensações, que eu imagino que vocês tiveram na aula anterior, mas que também podem ser mais complexas, né? Como, por exemplo, quando a gente fala da percepção do tempo, da percepção social, ou de outros tipos complexos de percepção, até mesmo a percepção musical, né? Já que a gente também fala de relações com emoções, relações com elementos que são presentes numa obra artística, né? Tanto na música quanto, enfim, em outras formas de arte que a gente pode pensar. E uma sugestão aqui de bibliografia para vocês é esse livro do Goldstein, Sensation Perception. Não é muito difícil encontrar as edições anteriores, mas se alguém também precisar, posso encaminhar para vocês, compartilhar com vocês o material que eu tenho disponível. E é um livro bastante completo que traz o mesmo problema que vários livros, vários manuais que estudam, né, a percepção trazem, que é um grande enfoque visual. Eu digo grande problema, mas é uma brincadeira, na verdade, não é um problema. A gente vai entender um pouquinho aqui no início da aula porque que isso, grande parte desses manuais, desses livros, tem um enfoque na percepção visual, né? Como vocês podem ver agora, vocês estão me assistindo através de uma tela aí, de um celular, de um notebook, etc., tendo contato, em primeiro lugar, com muitas informações visuais, né? Então, há uma ideia aí de que essa percepção seja mais relevante
a gente estudar, para a gente compreender. E claro que isso traz debates, né? Traz debates sobre por que as ciências, enfim, cognitivas, as neurociências têm esse grande enfoque, esse apreço pela percepção visual. Vou falar disso mais adiante, mas enfim, é só acho que um aviso referente à escolha do livro ali do Goldstein, que fala bastante de percepção visual, e traz menos informações, vamos dizer assim, mas informações de qualidade sobre os outros sentidos, ou as outras modalidades perceptuais que a gente estuda. Voltando aqui, então, do básico, né, eu acho que onde vocês já devem ter partido aí em outros momentos, sensação e percepção são processos psicológicos que muitas vezes a gente estuda como contínuos, né, e processos pelos quais a gente reconhece, organiza e dá sentido a diferentes estímulos ambientais, em poucas palavras. Sendo a sensação responsável lá pela codificação de uma informação, de um estímulo físico, né, transdução, a transformação daquele estímulo em um sinal que pode ser compreendido pelos nossos órgãos sensoriais e que pode ser conduzido por toda a via sensorial, né, e a compreensão, onde a gente começa, então, as etapas mais complexas de processamento dessa informação, que vai dar origem aí às nossas percepções. E aí a gente pode separar um pouco a sensação e a percepção por essas outras características, né? Quer dizer, na sensação a gente fala dos estímulos físicos, das características que os nossos órgãos sensoriais possuem para poder reconhecer diferentes estímulos físicos e extrair propriedades daqueles estímulos e codificar isso num código específico que vai ser importante para a gente poder utilizar essa informação dentro, né, do nosso organismo, né? E a percepção ali, responsável tanto pela seleção, organização e interpretação daquela informação. Percepção segue leis e heurísticas, a gente vai entender um pouquinho o que existe, né, em relação a algumas leis que descrevem aí a nossa percepção, e alguns processos, né, alguns algoritmos que determinam como que a gente compreende a informação perceptual em diferentes modalidades. Tudo bem, gente, estou indo muito rápido, tá tranquilo, estou vendo 3 carinhas ali. Tudo bem? Obrigado, Luiz. Beleza, Caetano, obrigado. Ok, obrigado, Marília. Então vamos lá para algumas definições, né? Percepção é uma palavra que tem origem lá de uma palavra em latim, perceptio, que tem a ver com reunir ou receber. Eu já ia falar perceber. Reunir ou receber, né? E tem um contínuo, né? Uma ligação muito grande com os processos sensoriais, né? É difícil a gente separar esses processos, cada vez que a gente começa a estudar mais sobre uma determinada via sensorial, a gente vê o quanto que a percepção, ela não está escondida em nenhum estágio específico, ou nenhum órgão sensorial específico, ou em nenhum momento, enfim, dentro do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, né? Ela é, então, um processo mais mental que a gente precisa compreender, né? Entender o seu significado. A informação sensorial para sua representação, compreensão e ação. A percepção refere-se ao conjunto de processos que usamos para dar sentido a todos os estímulos que você encontra a cada segundo, desde o brilho da tela do computador até a coceira no seu tornozelo. E a percepção tem uma característica interessante, eu acho que dá para pensar um pouco nela através dessa imagem aí, que a gente consegue extrair diferentes informações de uma mesma imagem, né? Então, o que vocês conseguem enxergar aí nessa imagem que está no canto direito da tela? Mandem aí no chat ou microfone, como preferirem. Aquelas imagens que uma vez que você percebe as duas, não consegue desligar, né? Que é tanto a taça quanto duas pessoas, uma de frente para outra.
Isso. Então, algumas pessoas mandaram aqui taça, taça. Achei que era um troféu, um cálice. Muito bem. Ia ser muito legal e fazer essa experiência em sala de aula, né? De estar todo mundo junto ali e instantaneamente falar, levante a mão, né? Quem viu uma taça, quem viu um cálice, alguma coisa assim, né? E ver naquele momento quanto que uma parte daquele grupo vai ver uma taça em primeiro lugar, enquanto que uma outra parte daquele grupo vai ver ali um rosto ou dois rostos, enfim, tem gente que negligencia um deles. E é interessante, né? Quer dizer, é um processo instantâneo, mas nem todo mundo reconhece a mesma coisa daquele objeto, né? E claro, tem essa questão também da dificuldade que a gente tem depois de manipular essa informação mental, né? Porque ela está ali o tempo todo, constante, né? Impressa. E tem uma coleção grande de imagens assim na internet, que vocês podem explorar. Acho que você escrever Gestalt Imagens, eu não lembro qual foi a pesquisa que eu fiz mais cedo, mas Gestalt Imagens, talvez você encontre muita coisa, assim, com certeza. É isso mesmo. E, e olha que interessante, né? Todo mundo aí tem contato com a mesma informação sensorial, entretanto, a forma como a gente representa, compreende isso e age sobre essa informação pode ser, então, diferente, né? Isso já vai mostrando um pouco da complexidade do estudo da percepção. Percepções são baseadas, então, em como interpretamos todas essas diferentes sensações, que são lá impressões sensoriais que recebemos dos estímulos do mundo ao nosso redor. Isso acontece constantemente, né? A gente não consegue, como eu falei, distinguir processo sensorial de processo perceptual. A gente não consegue, muitas vezes, inibir, né, uma determinada percepção, principalmente quando se trata de estímulos visuais, aí, como vocês podem imaginar, porque existem características dos estímulos, né, como a gente pode ver aqui a questão da luz, do contraste, que já vão ali, de alguma forma, desencadear processos mentais mais complexos, como esse de compreender a imagem, dar um nome, reconhecer um rosto, reconhecer uma taça, ou um cálice, ou um troféu, né, como outras pessoas disseram aqui. Percepção é então o que nos permite navegar pelo mundo e tomar decisões sobre tudo, desde qual camiseta usar ou com que rapidez fugir de um urso que pode estar atacando a gente. Percepção então vai ter uma relação grande com outros processos mentais ou processos cognitivos que vocês provavelmente vão vir a estudar aqui nesse curso, né? Como da atenção, da linguagem, da memória, das próprias sensações, né? Que vocês já estudaram aí mais cedo, né? E a percepção que permite que a gente tire, então, informações mais ricas, né, complexas, que partem não só dos estímulos ambientais, mas também de informação prévia que a gente tem, que a gente carrega conosco, quando a gente pensa nas nossas memórias, ou principalmente nas nossas expectativas sobre um determinado evento. E é principalmente a percepção que vai também possibilitar essa tomada de decisão sobre tudo, ou também a chamada ação. Ela muitas vezes é o que vai guiar como que a gente vai agir em uma determinada situação. E claro, é de grande interesse, né, de várias e várias áreas aí das neurociências e psicologia. Então, jogo rápido aqui no chat ou microfone, como você percebe essas imagens? Descrevam essas imagens aí. No momento só tem uma, mas eu vou jogando as outras aí para vocês. Um galo. Um galo cinza. O que mais? Eu chamaria de galinha. Um galo cinza feito a lápis, tá? Foi ficando mais rico. Eu também ia chamar de galinha, mas aí já me chamaram a atenção que não é uma galinha, né? E esse aqui? Desenho de um galo. Tá ficando mais refinada a coisa. Uma cadeira. Uma cadeira de madeira. Certo, que mais? Cadeira antiga. Tá.
Vamos adiante. E esse aqui, a representação de uma cadeira. Legal, estamos ficando mais filosóficos aqui. Esse aí travou a impressão minha? Não, foi, né? Ah, agora apareceu. O terceiro, e aí? Desenho de um carro. Um carro. Um carro branco. Carro de 4 portas, tá? Mais características que vocês estão percebendo, né? Representação de um carro familiar. Legal. Eu quero que vocês notem, né, o quanto que, assim, nesse simples exercício, né, cada um de vocês está notando um detalhe né, diferente do outro, né? Por exemplo, eu aqui no início da manhã já ia chamar de galinha, mas é um galo, de fato, tem mais características de ser um galo. Se tiver algum biólogo aí, eu peço desculpas pela confusão. A cadeira, né? Alguém falou da madeira, cadeira de madeira, mas não dá para ver a madeira, né? Aí todo mundo falou do desenho também, desenho de um galo, desenho de uma cadeira, desenho de um carro. Mas mesmo assim, mais elementos foram surgindo, né? Carro familiar, carro de 4 portas, vans, né? Um carro maior, é um carro maior do que de costume, né? A maior parte dos, sei lá, dos veículos. Não sei se é a maior parte, mas enfim, é um carro modelo diferente, né? E agora, que informações que vocês podem descrever aí a partir dessa imagem? A última imagem. Fernando, o anjo da morte. Começando bem aqui amanhã, hein? Clima lá em cima, assim, ó. O anjo da morte. Pensei nisso, mas em demônio. Demônio da morte. É um cérebro com os ventrículos, pulmão. Muito bem. Vai ficando desafiadora aí a coisa, né? Mindhunter, pulmão, corte cerebral, uma mancha de tinta, um corte transversal de medula. Muito bem. Seria muito curioso saber um pouco mais sobre vocês, né? Por que vocês estão falando de cérebro, que a gente está no curso de neurociência, né? Por que vocês estão falando de corte de medula? Talvez vocês tiveram aula de anatomia antes, não sei. O anjo da morte, né? Fico um pouco preocupado, assim, talvez eu nem queira saber por que vocês estão vendo um anjo ou um demônio aí. Mas é uma imagem bem famosa, né? De um teste psicológico, um teste clássico, né? Um teste chamado teste de Rorschach. Não sei se a pronúncia é bem essa, mas eu sempre ouvi dessa forma, né? Teste de Rorschach, que foi lá um, eu vou dizer que ele era um artista, mas eu não lembro a segunda formação dele, mas enfim, alguém que criou imagens chamadas de aperceptuais, né? Ele criou então o chamado teste de apercepção, quer dizer, imagens que são ambíguas, imagens que não têm um determinado significado, não seguem nenhum tipo de padrão, são manchas, né, basicamente, que têm às vezes características de simetria. Dá para imaginar essa imagem dividida ao meio, assim, na vertical, e a gente dobrando como uma folha, e que vão ser utilizadas lá em um determinado contexto para justamente as pessoas descreverem o que elas estão vendo na imagem, né? Que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui agora. Mas usando uma imagem como essa, né, com uma característica mais aperceptual, quer dizer, não segue padrões, não tem muita regularidade, fica fácil a gente ver o quanto que existem características, né, vamos dizer assim, internas, que vocês estão trazendo aí à tona no discurso, né, na hora de descrever essa imagem, né, diferente das outras, que são objetos, né, animais, enfim, coisas que a gente tem aí, ó, que a gente vê com uma certa frequência no nosso cotidiano, que vocês conseguem mais ou menos ali trazer as mesmas características, né, com um pouco mais de detalhe ou menos detalhe. E isso acho que historicamente, né, na psicologia, é um dado importante para a gente pensar na complexidade, então, do estudo da percepção. Né? Nem sempre foi dessa forma que a gente entendia, né? Quer dizer, nem sempre a gente entendia que a percepção era igual de todo mundo, né? Todo mundo ia ver sempre a mesma coisa, sempre o mesmo elemento. Existem características individuais que são importantes, né? E aí o desafio é entender como são essas características, quais são essas características. E mais no início da aula, né, eu
falando ali, criticando o livro, né, fazendo uma brincadeira, na verdade, o livro é excelente. Falei que tem muita pesquisa sobre a percepção visual, né? Idealmente, essas aulas, quando a gente tem mais tempo, a gente tem um curso ali de semanas, a gente vai focar em elementos da percepção visual, por vários motivos, né? E aí, esse artigo eu achei ótimo, né? Porque é muito mais pesquisa sobre visão do que sobre qualquer outra modalidade sensorial. E logo de cara, no resumo, tem a resposta ali. Há uma resposta aparentemente fácil para essa pergunta, é porque a visão é o nosso sentido mais importante e mais complexo. Né? Super enviesado, mas é ótimo porque no artigo eles explicam, né, por que é mais complexo. Né? Eles vão entrar em minúcias do sistema visual, vão mostrar diversos elementos experimentais, dados experimentais que a gente já conseguiu coletar, avaliar, replicar, que mostram que a gente entende bastante sobre a visão, e a visão tem, sim, grande complexidade, como um órgão sensorial aí, importante para as nossas percepções. Não só para percepção visual, mas também para percepção de outras coisas, né? De outras modalidades sensoriais. E eu queria trazer um pouquinho para vocês de um breve histórico, né, de como que isso se consolidou aí dessa forma. Então, fica ali o link do artigo embaixo, para depois vocês quiserem dar uma lida, mas eu quero aqui fazer uma síntese, né, e mostrar um pouco quanto, desde os primeiros relatos históricos que a gente tem do que é a percepção, né, como que uma imagem se forma em nossa mente, a gente tem sempre em evidência essa questão de imagem, né, imagens mentais. Então, na Grécia Antiga, filósofos, enfim, procuravam descrever como que a gente consegue, né, carregar imagens mentais de um determinado elemento, de um determinado objeto, né? Diversas teorias foram surgindo nessa época, né, por exemplo, de que a gente traz conosco, né, na nossa retina, representação de todos os objetos que a gente pode perceber, né, ao longo de nossa vida. Então, está tudo impresso já nos nossos olhos. E é por isso que a gente reconhece esses objetos, mesmo quando a gente está de olhos fechados. E, claro, passando por um extenso histórico ali de desenvolvimento no campo da física, da filosofia, da matemática. Vocês podem ver ali os nomes do Newton, Huygens, Young, Einstein, e, enfim, tem vários outros ali. A gente vê o quanto que a ciência moderna foi se aperfeiçoando no estudo, na compreensão, principalmente da luz, né, ou da informação visual, como a gente pode pensar aqui para o tema dessa aula, né? Então, a gente foi entendendo cada vez mais sobre como que a luz, como que as cores, como que isso ocorre como um fenômeno físico, como manipular esse fenômeno, esse estímulo ambiental é importante, e, claro, compreender mais também sobre a anatomia, né? Como que nossos olhos funcionam ali como lentes, né? Como que características anatômicas, enfim, dos nossos órgãos sensoriais da visão conseguem, então, decompor aspectos desse estímulo visual. Então, em síntese, a gente tem um grande foco no estudo da percepção visual, ou da modalidade visual, porque os grandes avanços que a gente teve nas ciências modernas foram na compreensão da luz, né, da informação visual. E isso reflete em todas as ciências, né? De certa forma, a gente vai entendendo mais sobre equações, modelos matemáticos que descrevem a luz, que descrevem propriedades da luz, e consegue estudar isso também em organismos vivos, né, em diferentes espécies. Então, estudando essas propriedades visuais, né, que são várias aí que a gente pode pensar que a gente é capaz de compreender, de descrever, e que, claro, são intrigantes desde tempos muito antigos, foi se tornando evidente a importância da compreensão de processos mentais envolvidos na percepção. Ou seja, a gente quer entender mais sobre esses processos que ajudam a explicar melhor, né, porque que alguns de vocês veem lá o anjo da morte, outros veem um corte anatômico, né, de algum determinado órgão. Né? Por que a gente tem essa grande variabilidade diante da mesma informação? Propostas como o da Gestalt, né, e esse elemento aí é um tema muito interessante assim na história da psicologia, né, em
em mostrar como que a filosofia, né, ou diferentes correntes filosóficas contribuíram para a gente estudar a percepção, se aproximar dessas outras ciências, né, exatas, questionavam, né, a existência no indivíduo de uma imagem interior do mundo exterior, ou seja, nossas percepções seriam influenciadas por estados mentais. Então, muitas teorias foram propostas, né, sobre como que a gente iria compreender o mundo externo, os diferentes estímulos ambientais e criar representações disso, né. Em dado momento, uma corrente da psicologia, né, do pensamento psicológico da época, propõe isso, né, que existe no indivíduo imagens interiores do mundo exterior. E por isso que alguns viram taças, outros viram rostos, né? Outros viram faces ali. Porque existem imagens interiores que foram já impressas ali, de fato, né? No momento que vocês viram aquela imagem, que eu fiz uma pergunta aí para vocês. Claro que não é a única proposta, claro que não é aquela que a gente vai estudar agora, né? Na psicologia a gente tem tretas de todos os tipos, de todos os tamanhos aí, mas é uma importante proposta teórica, né, que vai trazer alguns dados, algumas características que a gente consegue decompor, né, na informação visual, né, que faz parte do nosso sistema perceptual visual. E hoje em dia a gente consegue estudar diferentes modelos de compreensão desses fenômenos perceptuais que podem ser dependentes, por exemplo, do contexto, ou seja, da situação em que a gente se encontra, como aqui agora, sala de aula, aula online, síncrona, né? Podem ser dependentes da informação, daquele estímulo, né, que você está procurando compreender, da modalidade sensorial e do tipo de processamento, né, bottom-up ou top-down. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Então, nada em psicologia ou ciências cognitivas possui uma única via, uma única explicação, um único modelo. A gente tem múltiplos modelos de compreensão, então, de fenômenos perceptuais. Em alguns sistemas sensoriais, a gente consegue ter, claro, uma coleção de evidências melhor para descrever aquela via de processamento, né? Que características que seriam, por exemplo, bottom-up, ou seja, de baixo para cima, né? Do estímulo para a percepção, quais características que seriam processadas de maneira top-down, né? De cima para baixo, quer dizer, das suas expectativas sobre o que é um determinado estímulo para, de fato, o que é aquele estímulo, né? E, claro, a gente tem muita pesquisa sobre, por exemplo, a dependência do contexto, do tipo de informação e da modalidade sensorial que isso pode estar envolvido. E também a gente tem, hoje em dia, até a noção de sistemas perceptuais multimodais, quer dizer, quando a gente integra a informação visual com auditiva, gustativa, tátil, etc., né? Então, a gente vai precisando de modelos teóricos cada vez mais complexos, talvez, para poder descrever como, de fato, funciona a nossa percepção, seja ela visual, auditiva, ou mesmo a percepção de faces, do reconhecimento de objetos, do reconhecimento de emoções, do reconhecimento de emoções em música e assim por diante. Para descrever um pouco mais de uma característica que ainda é bastante proeminente, né, no estudo dessas teorias sobre a percepção, então queria falar um pouquinho sobre teorias de processamento bottom-up e teorias de processamento top-down. O que seria o bottom-up, top-down? Seria exatamente como a gente pode pensar das nossas vias sensoriais, né, que talvez vocês estudaram ali na aula anterior, né, de quando a gente pensa num estímulo externo, que então, ele passa por um processo de aquisição, né, por um órgão sensorial, por exemplo, se eu encosto minha mão em uma superfície, então existem ali células bastante especializadas que vão realizar processos químicos, eletroquímicos, que vão traduzir aquela informação do mundo externo em sinais elétricos, né? E esses sinais elétricos, então, vão chegando ali por via de sinapses a regiões
múltiplas regiões específicas do nosso sistema nervoso. A gente pode pensar que esse processamento ele ocorre de fora para dentro, de dentro para fora. Né? Eu acho que é uma outra forma de pensar no bottom-up, no top-down. A gente pode pensar também que esse processamento ocorre nas duas direções, né? De forma simultânea. Por exemplo, se eu tenho uma superfície que está quente, né? E eu ponho a mão, o que vai acontecer com a minha mão? Se estiver muito quente, né? Digam aí para mim, por gentileza. Você vai tirar ela muito rápido. Eu vou tirar ela muito rápido, né? Se eu deixar muito tempo, talvez eu queime a mão, talvez mesmo tirando a mão rápido, eu ainda queime a minha mão, né? Isso pode ter sido proposital, pode ter sido acidental. E essa questão de ser proposital ou acidental descreve para a gente que existem informações prévias, talvez, que eu possa saber sobre aquela superfície, que façam eu inferir, por exemplo, será que essa superfície está quente? Ou será que está quente o bastante? Será que está muito quente? Então, olha só, eu estou descrevendo para vocês quanto que uma ação simples como essa, ela é dependente, né, de aspectos de fora para dentro, ou bottom-up, como a gente está vendo aí na imagem, mas também top-down, né? Se eu tiver uma ideia de que aquela superfície, ou uma expectativa de que aquela superfície está quente, eu estou lá indo verificar, né? Ou sendo imprudente, sei lá, se eu estiver me acidentando. Oi, Luiz. Então, seria mais ou menos assim, uma ação top-down, por exemplo, você tirou a mão muito rápido, então você não raciocinou. Então, você sentiu, já causou uma ação e depois foi pensar. Seria uma ação mais ou menos assim? Um bottom-up, desculpa. Bottom-up. Vamos pensar em partes desse processamento, vamos decompor essa situação, né? Quando eu imediatamente tiro a minha mão ali, eu já tenho respostas sensoriais, né, anteriores aí ao nosso encéfalo, né? Nas terminações nervosas que vão, de alguma forma, levar a informação até a nossa medula espinhal, já tenho ali um processamento de dor, né, de alerta, né, que vai criar um tipo de resposta reflexa e fazer com que a gente contraia o braço e evite, né, aquela situação. Mesmo se você tomar um choque ou se furar, né, em algum lugar, enfim, pode causar esse tipo de reação. Então, nesse momento, a gente está falando de um reflexo, né? Quando existe ali um processamento muito rápido e você tira seu braço, né, sua mão do fogo, da superfície quente. Entretanto, quando a gente fala de percepção, eu estou pensando em como que eu vou compreender essa situação, sabe? Tudo isso ocorre muito rápido, mas é muito específico isso, assim. Vou dar um exemplo pessoal. Eu não gosto de nada quente, até não sei porque eu estou dando exemplo de coisas quentes aqui para vocês, mas eu já tive uma experiência de queimar a mão e ter uma sensação de frio na região onde eu queimei a mão, sabe? Era como se eu estivesse encostando em uma coisa muito fria. E aí eu tirei a mão, é óbvio, era fogo, eu queimei a mão, né? Mas olha só, isso aconteceu muito rápido. Essa confusão breve que eu tive ali de parecer que era algo gelado é um processo de percepção, né? Um processo de pegar aquela informação sensorial e entender o que aconteceu, organizar ela, né? Mais adiante eu vou falar desses processos de seleção, organização e representação, né? Mas tudo isso ocorre em milésimos de segundos, como alguém disse aqui agora no chat, né? Então, esse exemplo, né? A gente está falando de uma informação bottom-up, que envolve, né, tanto o aspecto do reflexo, né? Quer dizer, você encostou a mão em uma superfície quente, teve um reflexo e você não sabia que estava quente, então você fez inferências a partir do estímulo externo, né? A partir daquela superfície que me causou esse reflexo, que me causou essa dor, aquela resposta de chacoalhar a mão e assoprar, eu estou inferindo, então, que aquilo ali está quente. Essa é a minha percepção bottom-up. O top-down é quando eu tenho acesso a informações prévias de olhar para aquela superfície e falar, bom, isso aqui é a boca do fogão, né? Eu acabei de esquentar uma água ali para fazer um café, né? Não se passou muito tempo desde que eu fiz isso. Então, é bastante provável de que essa superfície esteja quente, né? Então, aí eu estou descrevendo um aspecto top-down, eu olhar para aquela superfície, fazer já esse tipo de inferência, ter essa percepção mesmo sem
eu ter uma visão de infravermelho. Diga aí, Luiz. Então, o top-down é algo pensado, raciocinado, e o bottom-up seria uma coisa mais relacionada ao reflexo, mais relacionada a algo que sensorial mesmo, na parte realmente sensorial. É mais complexo que isso, né? Acho que o exemplo que eu estou usando parece que é uma distinção clara, assim como você está procurando fazer. Mas esses processos são uma via de mão dupla e são muito rápidos. Então é difícil responder isso, né? Quem veio antes, sabe? Se foi o bottom-up ou se foi o top-down, né? O que existe nesse exemplo que eu estou utilizando é, de fato, um reflexo, né? Que é essa resposta da gente tirar a mão ali antes de entender o que aconteceu, de compreender aquela situação, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. O que acontece quando, mesmo queimando nossa mão, por exemplo, segurando alguma travessa que acabou de sair do forno, temos o instinto de largar o objeto e ainda assegurarmos, indo contra esse instinto para evitar fazer uma bagunça no chão de cozinha. Esse exemplo de confusão, de muita coisa acontecendo, né, e de forma rápida, Caetano, é importante também, né? Acho que tem semelhanças aí com o exemplo de queimar a mão, né? Acho que outra ideia, assim, sem pensar em queimaduras para vocês, é de quando você vai pegar uma garrafa achando que ela tá cheia, e aí ela tá vazia, aí você ergue ela assim, né, para você jogar ela para cima, e aí você imediatamente consegue controlar aquilo, e enfim, ordenar melhor ali o seu movimento, né? Você está falando também de percepção sobre aquele estímulo, sobre aquele objeto. Um exemplo, né, dessas das chamadas teorias bottom-up, né, porque existem diferentes formas da gente compreender esse fenômeno, seria, por exemplo, essa teoria de modelos ou templates. Quer dizer, a gente tem múltiplos modelos mantidos na nossa memória, para reconhecer um estímulo recebido, a gente compara aquilo que a gente está encontrando com algo que a gente tem na nossa memória. Então, eu vejo esse objeto, eu não sei o que é ele, eu vou comparar com algo parecido, né? Ó, tem características parecidas ali, parece, né, uma cauda, 4 patas, cabeça. Eu vou comparar com outros modelos, até encontrar um modelo exato, né? Então, essa proposta de teorias bottom-up, top-down, elas são propostas, né, de compreensão desse fenômeno de percepção. Deixa eu avançar aqui. Bom, eu vou voltar aqui só num slide anterior, onde eu tenho o nosso horário aqui. Essa distinção entre o processamento, ela vai ser evidente, então, em diferentes teorias, né, em diferentes teorias que a gente for utilizar para descrever a nossa percepção. E existem diferentes formas da gente descrever, então, nossa percepção. Comentei brevemente do contexto, né, a sala de aula é um contexto, estar em um lugar barulhento é outro contexto, dependente da informação, ou seja, do tipo de estímulo que a gente está decompondo, e da modalidade sensorial, que pode ser visual, auditiva, olfativa, tátil, etc. Né? E a gente vai ter diferentes formas, então, de compreender isso. Vou, então, avançar aqui para um outro slide. Deixa eu avançar aqui. E aí eu tenho que compartilhar de novo. Achei que isso não fosse acontecer. Que é para falar sobre 3 características que a gente vai ter, então, em processos de percepção. Que seriam, então, a seleção, processo no qual a gente escolhe ou seleciona a informação ou estímulo atendido, né? Um estímulo que a gente consegue prestar atenção ou escolher dentre vários, né? E isso pode ser influenciado tanto pelo estímulo sensorial, ou seja, por um meio externo, quanto por um aspecto interno, né? Então, por exemplo, intensidade é uma coisa que influencia muito o estímulo que a gente vai perceber primeiro, que a gente vai perceber mais do que os outros, né? Se eu estiver falando aqui com você em um determinado volume, tiver um outro som com maior intensidade, tiver uma tela aí com talvez algo piscando, né, alguma coisa ali chamando mais a sua atenção, é muito provável que você atenda a esse estímulo primeiro.
E também os aspectos internos, né? A gente fala ali de motivação, impulso, intenção. Quer dizer, no que você quer prestar atenção naquele momento. Vamos pensar que isso não é assim algo que é de livre-arbítrio, mas é muito dependente de aspectos internos. Por exemplo, se você está com fome agora, perto aí do meio-dia, se você está com sono, né, são aspectos que vão influenciar a motivação e vão influenciar também as características, as formas como você pode perceber características perceptuais das coisas. Tem muita pesquisa, assim, interessante, né, onde os pesquisadores brincam com o contexto de uma determinada situação e observam lá quais estímulos foram selecionados, atendidos primeiro, né, ou na maior parte do tempo, ou na maior parte das respostas do indivíduo dentro de uma determinada situação. Então, esse é um processo de seleção. A organização seria, então, já um processo mental, onde a gente pega, então, diferentes estímulos, né, que nos são apresentados e procura organizar isso, né, comparar isso com informações prévias, comparar isso com outros dados que a gente tem sobre aquela situação e organizar aquilo de forma a ser uma informação mais complexa, vamos dizer assim. E, por fim, a interpretação. Dar sentido às informações percebidas. Essas interpretações são podem ser baseadas em expectativas, necessidades, experiências prévias e fatores pessoais, como eu mencionei para vocês, né? A questão de você estar num contexto, mas estar com muito sono, estar no mesmo contexto, mas estar com fome, né? Isso pode influenciar a forma como a gente percebe e interpreta uma determinada situação. Tanto uma percepção de uma modalidade sensorial específica, né, seja ela visual, auditiva, tátil, quanto, às vezes, uma percepção multimodal, como, por exemplo, a percepção social, né, de você olhar para uma situação, para uma pessoa que você acabou de conhecer e fazer julgamento sobre aquela situação. Percepção, em síntese, é um tema bastante complexo. E é um tema que a gente se aprofunda mais à medida que a gente entende qual é o fenômeno que a gente quer descrever, né? Imagino que aqui no curso de férias vocês tenham diferentes interesses de pesquisa, de aperfeiçoamento, de investigação. Eu trabalho, né, com ênfase na pesquisa em desenvolvimento de habilidades musicais, de habilidades acadêmicas relacionadas, né? E, claro, vou ter um interesse maior, por exemplo, pela percepção auditiva, né? Então, só para finalizarmos, mostrar de forma breve, por exemplo, características percebidas por diferentes modalidades perceptuais, né? Então, quando a gente fala da visão, a gente fala de cor, movimento, faces, objetos, velocidade, a gente consegue perceber essas características, fazer inferências sobre essas características. Quando a gente fala de audição, a gente tem a intensidade, frequência, ou a gente chama de tom também, né? Tom grave, tom agudo, duração de um determinado som, né? Quando ele começou, quando ele encerrou, timbre, né? Que é, por exemplo, vocês reconhecerem o som da minha voz ou o som de uma voz familiar. A gente também pode chamar isso de timbre. A gente tem os aspectos da percepção, modalidade gustativa e olfativa, né? Como doçura, acidez, salinidade, amargura, umami, que é chamado aí como quinto sabor, né, que a gente é capaz de perceber na nossa língua, e aspectos da percepção tátil, por exemplo, a localização, onde, né, de fato eu senti aquele estímulo, a gente pode ser mais preciso ou menos preciso, dependendo da região do nosso corpo, também a intensidade ou a pressão, né, que a gente pode sentir ali, dor, temperatura, textura, propriocepção e etc, né, assim, tem mais dados que a gente consegue coletar, que a gente consegue descrever em diferentes modalidades perceptuais. E também, acho que não está aqui no slide, mas também essa modalidade multimodal, né? Quando a gente envolve, por exemplo, diferentes informações sensoriais para poder perceber algo. Aí eu dou de exemplo para vocês a percepção social, quando a gente fala de contexto, de situações, mas também a gente pode falar da percepção de tempo e também da percepção musical, né, ou percepção estética de uma determinada obra de arte, de um determinado elemento que a gente possa imaginar. E, por fim, aí, tem uma imagem, né, mostrando, acho que um modelo mais
mais simplificado aí disso que a gente está descrevendo nessa aula, né? Então, ali eu tenho, seguindo os números, né? O estímulo ambiental, por exemplo, uma árvore, né? E aí tem ali a luz sendo refletida e transformada em um processo, em uma informação visual. Tem os processamentos que ocorrem já nos receptores ali da via visual dos nossos olhos, processamento neural, que vai ocorrer em diferentes regiões, né? E ali nesse processamento neural a gente já envolve já a percepção naqueles 3 fases que eu mostrei para vocês, 3 processos, desculpem, seleção, organização e reconhecimento. E por último ali a ação, né? Quer dizer, o que eu vou fazer? Eu vi uma árvore, eu vou até lá, eu sei que árvore é essa, eu já vi essa árvore antes, enfim, sei lá, qualquer coisa que a gente possa imaginar desde do objeto percebido. E, claro, é um exemplo de percepção visual esse, né? Bastante simplificado. Mesmo poderia ser um som, né? Poderia ser uma voz familiar ou não familiar que a gente pudesse passar por essas diferentes etapas e reconhecer, tomar ações a partir daquilo. Tudo bem, pessoal? Passou voando aí nosso tempo, espero que vocês possam aproveitar bastante o curso. Eu já vou agora, no final da aula, entrar em contato com o meu grupo de colegas aí, de alunos que a gente vai desenvolver um projeto, tá bom? E é isso. Agradeço muito a vocês aí pela audiência, pela interação comigo. Obrigado. Obrigada, professor. Eu vou parar aqui de gravar.